Fala pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, faça sua inscrição, continue conosco, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos falar, queridos, sobre uma temática muito especial, principalmente no relacionamento familiar, no relacionamento com pessoas e também, obviamente, na base dos nossos relacionamentos, que é o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos falar sobre o tema tomando posição sozinho, tomando posição sozinho. Então nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento humano, o quão é importante os princípios e valores do reino de Deus, como um axioma, como uma coluna, moral no nosso interior, na nossa vida interior, que nos capacita a tomarmos decisões sábias, decisões abençoadas, à luz da palavra de Deus e à luz do nosso futuro, que está nas mãos de Deus, mas depende das semeaduras que nós fazemos hoje, através das nossas escolhas. Lembre-se isso que nós estamos falando. As suas escolhas hoje definirão seu futuro amanhã. Por isso é importante nós tomarmos posição sozinho, tomarmos uma posição em Deus, tomarmos uma posição madura, espiritual, sábia, para que nós possamos viver uma vida abençoada, como diz a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, Moisés disse: atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Se você quer viver uma vida abençoada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida tremenda, preciosa, lembre-se, a chave é ouvir a voz de Deus, seguir as orientações da palavra de Deus e obedecê-las. As Escrituras, então, pensando um pouquinho nesse assunto, elas incentivam os pais a ensinarem os filhos a defender aquilo que é certo. Um dos nossos objetivos como pais é ensinar os nossos filhos a separar entre o santo e o profano, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é do mundo sem Deus, corrompido, e o que realmente agrada o coração de Deus, que faz parte do reino de Deus. Então essa ênfase se encontra principalmente na instrução do rei Salomão, no Provérbios 1:10, quando a Bíblia diz: filho meu, se os pecadores com blandícias, malícias, que te quiserem tentar, não consintas. Ou seja, se os pecadores quiserem te fazer tropeçar, te influenciar negativamente, o recado do pai Salomão para os seus filhos é: não consintas, não permita, diga não. Saiba o que é certo, o que é errado, não se envolva com blasfêmias, malícias, maldades, qualquer tipo de atrocidade, conforme diz a palavra de Deus. Nós precisamos entender que Satanás o tempo todo, ele exerce muitas pressões na nossa vida, na vida dos nossos filhos, tanto internas, ou seja, de dentro de nós mesmos, com as inclinações da carne, da natureza pecaminosa, como também externas, influência de outras pessoas, influências do mundo, desse cosmos sem Deus, que tem educação, a mídia, política, todas essas esferas contrárias à palavra de Deus. Então nós sofremos pressões por parte de Satanás, tanto internamente quanto externamente, na vida de cada pessoa. Então, para enfraquecer tudo isso, Satanás visando o quê? Enfraquecer as nossas convicções pessoais e o nosso compromisso com Jesus Cristo. É tudo que o diabo quer. Quebrar a sua aliança com Deus, quebrar o seu compromisso, destruir o seu compromisso com Jesus Cristo. E infelizmente nós sabemos, nos dias de hoje, Satanás tem conseguido fazer isso na vida de muitas pessoas. Então o primeiro destaque que nós trazemos aqui é o equívoco de se afastar da sociedade. Muitos pais acham que a maneira de incutir convicção no filho é evitar que os seus filhos estejam em contato com outros que não vivem a vida cristã. Quando a criança, por exemplo, chega ao curso ginasial, seria o terceiro grau, o segundo grau, na verdade, entretanto, não está capacitado a enfrentar a linguagem e o comportamento dos outros, porque viveu até então de maneira meio que isolada do mundo e das pessoas. Porque não sabe, muitas vezes, como reagir, ela poderá ou se retrair, com sentimento de inferioridade, ou então assumir uma atitude condenatória para com aqueles que discordam dela, o que também é um equívoco. As duas coisas são um equívoco.
Então Jesus Cristo condenou essa atitude quando disse aos seus discípulos o seguinte, que está lá no Evangelho. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que amam, que galardões tereis vós? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? A pergunta de Cristo, Não fazem os publicanos, os cobradores de impostos, também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. João 17,15 também menciona esse fato desse cuidado que nós temos que ter de não ficar criticando, julgando, maltratando quem pensa diferente de nós. Aí um segundo destaque nós trazemos aqui nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa reflexão. Adquirindo uma independência amadurecida. Como é que eu e você, como é que nós como pais também podemos ajudar os nossos filhos a adquirirem uma independência amadurecida? E aí nós compreendemos que a dinâmica cristã é de envolver-nos na vida das outras pessoas, a fim do quê? De levá-los a Jesus Cristo e ajudá-los a alcançar a maturidade espiritual. Tanto dentro do contexto da nossa família, nosso casamento, nosso relacionamento com os filhos, como também das pessoas que de alguma maneira nós tocamos, influenciamos, observamos, chegamos perto. Ontem mesmo estava num aniversário, me aproximei de uma pessoa, a gente começou a conversar sobre coisas incomuns, e o meu objetivo é o quê? Ganhar o coração da pessoa, para que daí eu possa ajudá-la a ter um encontro com Jesus e levá-la também, através do processo de discipulado, à maturidade espiritual. É o que diz Colossenses 1, 28 a 29. Essa é a dinâmica da vida cristã, nos envolver na vida com outras pessoas, a fim, ou seja, com o objetivo de levá-los a Jesus Cristo e ajudá-los a alcançar maturidade espiritual, tá bom? O grande segredo, então, para tomarmos essa posição sozinho, reside aonde? Reside na disposição de nos identificarmos com Jesus Cristo em qualquer ocasião, que seja tentado a comprometer minha entrega completa a Ele ou a violar os seus princípios para a minha vida. Ou seja, diante de toda decisão, diante de todo envolvimento com pessoas, nós vamos estar baseados nessas duas decisões. Ou nos envolvermos completamente à missão de Cristo, ao chamado de Cristo, que é ir e fazer discípulos, ou então nós vamos violar os princípios de Deus, de Cristo, e vamos de alguma maneira abalar as nossas próprias vidas espirituais. Então, quando uma pessoa toma posição sozinha, ela está comunicando aos outros que tem algo que merece essa tomada de posição, esse posicionamento, ou seja, ela achou um modo superior de viver. Tomara que essa seja a sua escolha, escolher o estilo de vida de Jesus, um modo superior de vida, um modo superior de viver. Outro destaque importante é a importância da identificação verbal com Cristo. E Jesus deu bastante ênfase a isso quando disse lá em Romanos 1,16: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É o que diz Lucas 9,26. Você também pode ver sobre essa questão da importância de um posicionamento, de uma identificação verbal com Cristo. Romanos 1,16, onde Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para redimir todo homem, primeiro o judeu, depois o gentio. E também Romanos 10,11 fala sobre esse posicionamento verbal diante do Senhor. Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, nós vemos que muitos crentes pensam que podem ser testemunhas de Cristo, vivendo simplesmente a vida cristã. Isso só é possível, amados, quando uma pessoa se identificar com o Senhor Jesus, ou seja,
Na medida em que nós nos tornamos parecidos com Jesus, verdadeiramente adentramos na missão de Cristo, na vocação que Deus tem para nós, que é ir e fazer discípulos. É a famosa grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas até que Jesus volte. Isso só é possível, então, quando a gente se identifica com o Senhor Jesus, como diz Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo. Ser semelhante a Cristo, né? A não ser, claro, que essa pessoa partilhe o seu testemunho com aqueles que a conheciam antes da sua entrega, ou seja, seus amigos suspeitarão que seu novo comportamento, muitas vezes, né, parece ser oportunista ou interesseiro. Por isso, então, o crente deve dar seu testemunho quando tiver uma oportunidade, irmãos. Quando você tiver oportunidade, não perca tempo, dê o seu testemunho. Melhor maneira de evangelizar é contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na nossa história, né? Então, aproveite as oportunidades que Deus te colocar. Você deve estar pronto a fazê-lo, ou seja, dar esse testemunho. Quando for, por exemplo, tentado a comprometer ou violar princípios de Deus, você não vai fazer. Você vai ser imitador de Cristo, você vai ser imitador de Deus. Então é muito importante se identificar como cristão, se identificar como filho de Deus, e não só isso, viver como tal, né? Que o evangelho seja coerente na sua vida, entre o falar e o viver. Então, logo quando se aproxima de alguém, você já se posiciona como cristão, como discípulo de Jesus, automaticamente o mal vai se afastando, porque a luz vai brilhando e assim por diante, tá bom? Depois disso, desse posicionamento, né, a pessoa pode até ficar silenciosa e viver a vida cristã normal e natural diante deles. A própria vida cristã vai exalar o perfume de Cristo na vida de outras pessoas, ok? Aí surge uma outra pergunta: quando é que os pais começam a ensinar seus filhos a tomarem essa posição sozinho diante de Deus? Um objetivo muito importante para você que é pai, para você que é mãe, é quando os filhos são pequenos, né? Você tem que ensiná-los a se relacionar com as crianças da vizinhança e não colocar aquela postura de que meu filho é santo e os outros são todos pecadores. Isso é ridículo, é horrível, é segregador, né? E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio para aqueles que são doentes, não para aqueles que são sãos. E nós também temos que ter essa postura de acolher bem as crianças da vizinhança, encorajar a brincar no seu quintal, apoiá-las, ajudá-las nos seus conflitos, nas suas crises, nas suas dificuldades, ganhar o coraçãozinho delas também, juntamente com os nossos filhos, e darmos bons testemunhos. Assim você poderá ajudar seu filho a se comprometer com o comportamento diante das outras crianças e também a estabelecer um comportamento aceitável aos alvos e padrões da sua família que a palavra de Deus estabelece. Por exemplo, se outra criança usar uma linguagem profana, né, falar um palavrão, você pode dizer de maneira bondosa: Joãozinho, não devemos falar desse jeito com outra pessoa. E em amor orientar, puxar a orelhinha daquela criança, em amor, né, falando verbalmente, não literalmente, obviamente, chamar a atenção do Joãozinho para que na sua casa, no ambiente ali onde você esteja com seu filho, você possa ajudá-lo também a criar uma espécie de fibra moral no coraçãozinho dele, até porque muitas vezes, essa criança que vem de um outro lar, que não tem os mesmos princípios que você, não tem uma base moral para isso, e geralmente tem pais que dão mau testemunho com relação a palavrões, ofensas e tal, tá bom? Ou se o seu filho é egoísta, né, e se recusa a deixar que outras crianças usem seus brinquedos, você terá uma tremenda oportunidade de ensiná-lo, ou seja, o seu filho, a ser imparcial e a comunicar amor e boa vontade para com as outras pessoas. Então o pai e a mãe têm que aproveitar as coisas diárias, né, as rotinas diárias, para inculcar no coraçãozinho dos seus filhos e daqueles que estiverem junto os princípios e valores do cristianismo, tá bom? Essa é a sua função como pai: se posicionar, ensiná-lo a tomar a posição correta, se posicionar de maneira sozinha diante de Deus, gerando temor do Senhor
e aplicando os princípios e valores do reino de Deus. Outra coisa muito importante que nós gostaríamos de destacar é descobrindo necessidades reais nos outros. Como é que a gente pode descobrir as necessidades reais na vida de outras pessoas? Isso também permite que os pais descubram, né, algumas das atividades reais dos filhos, dos vizinhos, né, e assim ajudá-los a resolver. Por exemplo, uma história aqui que eu vou trazer para vocês. Um menino de 3 anos, filho de um vizinho, né, de um determinado pastor, batia constantemente nas outras crianças. Então, esse pastor sentiu uma grande reação íntima cada vez que um dos seus filhos vinha para casa com um vergão no braço. E disse-lhe que não batesse, né, parecia não afetá-lo, né? Quando ele falava para não bater, parecia não afetá-lo. Então, esse pastor percebeu que ele se sentia, na verdade, rejeitado pelos outros, inclusive pelos seus pais e também por esse pastor, por às vezes perceber essas coisas. Um dia, né, quando ele ia saindo de casa, viu com o rosto sujo, o nariz escorrendo, sozinho no quintal. Esse pastor chamou esse menino pelo nome, se ajoelhou, né, limpou o narizinho da criança, daquele menino, depois o levantou, colocou no colo, o abraçou e disse que lhe amava e que queria muito bem. Disse que queria ser seu amigo. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Ou seja, aquela revolta, aquela raiva que havia na criança, que estava batendo nas outras crianças, nada mais era do que um sentimento de rejeição. Desde então, aquela criança, sempre que estava por perto, ela vinha correndo na direção daquele pastor, né, que tinha os seus filhos ali que se relacionavam com aquele menino iracundo, e essa criança ficou impactada com aquela situação, vinha correndo, abraçava, e se ouvia batendo em alguém, ele falava com ele e logo obedecia o pastor. Começou a virar uma referência de paternidade, uma referência, né, no caso de você, mulher, de maternidade. Por quê? Porque ele ganhou o coração daquela criança em amor, percebeu uma necessidade no coraçãozinho daquela criança e automaticamente o coraçãozinho daquela criança foi se transformando num coração mais adocicado por uma boa referência do amor incondicional de Deus. Isso é muito importante, não simplesmente julgarmos, criticarmos. Muitas vezes a reação da criança nada mais é do que um reflexo da má formação, da rejeição, das feridas recebidas nos seus próprios lares, tá bom? Um outro destaque muito importante para nós finalizarmos é transformando problemas em oportunidades para comunicarmos amor às pessoas, como esse exemplo dessa história que nós acabamos de contar. Como é que eu e você podemos transformar problemas em oportunidades para comunicar amor às pessoas? E existem inúmeras situações que podem ser transformadas em projetos práticos para que os nossos filhos paguem o mal com o bem. A criança e a família, né, podem aprender a orar pela pessoa que os maltrata, por exemplo, a elogiar a pessoa que está falando mal deles. São situações onde a gente pode ensinar aos nossos filhos esses princípios. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Então, quando uma criança é protegida, entre aspas, e não aprende a reagir para com o mal que lhe fazem, não estará preparada para o colégio lá. Principalmente segundo grau, faculdade, né? Onde a hostilidade é muito maior. E ela vai acabar se sentindo exposta a uma linguagem suja, a uma maldade que a sociedade tem, e ela poderá ficar confusa, e isso lhe causará muitas vezes sentimentos de inferioridade, e em vez de comunicar o amor de Cristo a outras pessoas, ela sentirá que há um muro entre ela e as outras pessoas e os seus companheiros, né, de escola, de colégio, e geralmente vai assumir uma atitude legalista, condenatória, crítica com relação a outras pessoas, e ficará ainda mais isolado, não sendo um imitador de Cristo, muito menos ganhando pessoas para Jesus ou influenciando positivamente a vida de outras pessoas, tá bom? Então é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos a tomarmos posição. Espero de alguma maneira estar contribuindo com você nesse ensinamento. Lembre-se, você, papai e mamãe, você tem a maior missão do mundo: criar seus filhos no temor do Senhor, ensinando eles não se envolverem com a malícia desse mundo, mas sim se posicionando do lado de Deus, dizendo não para o pecado
e tendo a capacidade, a maturidade espiritual de ainda ser uma bênção para essa geração perversa e pervertida e suja que nós estamos vivendo. Amém? Olhar com amor, transformando problemas em oportunidades para comunicar o amor de Cristo a outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Tome a sua posição a favor de Jesus. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Deus. Amém e amém. Aqui no link do YouTube você tem as nossas redes sociais. Clica aqui, nos siga nas redes sociais. E se você quiser semear também nos nossos ministérios, aqui no link do YouTube tem como você fazer isso. Compartilhe com outras pessoas. Deixe as suas experiências, né, nos comentários. Escreva qualquer pergunta, qualquer situação que você quiser. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, ou a cidade que você está nos assistindo também. Meu nome é tal, eu sou de tal cidade. Um abraço aí que nós vamos estar respondendo para você através dos comentários. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.